Olá jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Doméstico Nakanojo, episódio de número 8. Foi um episódio que eu diria com confiança total que foi o melhor episódio até o momento. Eu já devo ter falado isso ou no vídeo passado ou no passado de Doméstico Nakanojo, que foi o melhor, mas esse superou todas as expectativas, porque ele finalmente iniciou o triângulo amoroso. Ele colocou os sentimentos de ambas as personagens femininas em questão. Então vemos de um lado o Natsu indeciso, porque tem a Arui, mas ele é apaixonado pela Hina, e agora as duas têm sentimentos por ele. E isso finalmente ficou mostrado no episódio. E além de mostrar um personagem muito carismático, que é o Alex. Então, ele é muito legal. Eu já quero deixar isso bem claro. Ele é aquele personagem que você vai se divertir com ele, vai achar ele muito legal. Ele vai sempre ter algum momento que ele vai aparecer na obra. Ele vai aparecer principalmente nessa fase escolar. Daí depois ele já não aparece tanto, mas daí alguns personagens também não aparecem tanto para a entrada de novos. Mas no momento é isso que você tem que saber. O Alex é um dos personagens mais legais e vai ser muito divertido. Ele cometeu um erro, eu já quero deixar isso bem claro, eu não vou dar o spoiler por enquanto do que ele fez, mas foi um erro grave o que ele fez. Mas ele se redime e depois ele volta a ser divertido. Então tem bastante coisa pra falar do episódio, tem Hina, tem Natsu, tem Rui, tem o Arexu, tem bastante coisa, vamos falar então, mas antes se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá like, comenta aí nos comentários o que você está achando, o que você achou do episódio, qual é o seu ponto de vista. Eu gosto de ver o ponto de vista que vocês têm, é um ponto legal, é uma opinião diferente sobre o que você pensa, ainda mais se você só tá vendo o anime, ou às vezes se você tem um mangá também, se você acabou lendo ou não, mas é sempre legal ver a sua opinião também, então comenta aí, mas deixando claro, eu vou falar alguns spoilers de Doméstico Nakanojo nesse vídeo. Eu vou dar uns spoilers que talvez seja meio não tão leve, talvez seja leve. Eu já quero deixar vocês em mente com isso. Vai ter spoilers no vídeo. Eu vou falar do episódio? Vou. Mas pode ser que eu acabe falando um spoiler. Então, só deixando vocês ligados. Agora vamos falar de Doméstico Nakanojo, episódio de número 8. Bom, vamos falar do Alex, então, o Arexu, eu não lembro bem a pronúncia do nome dele. Então vamos falar aí desse amigo novo do Natsu, esse garoto que é estrangeiro. Então, ele é um aluno novo que foi transferido ali pro colégio e ele vai ser rival do Natsu, pelo que você já percebeu. Se o Natsu querer ter algum sentimento pela Arui, a gente já percebeu que ele vai ter um rival, que é esse, o Arexu. Como eu disse, ele é muito legal, ele é muito divertido, ele é muito engraçado. Ele já chegou lá chamando o Natsu de Na-chan, ele já quis chamar pelo primeiro nome. E isso não é um costume muito dos japoneses, chamar pelo primeiro nome. Só se você é muito amigo, se você já virou amigo da pessoa. E ali o cara mal conheceu e ele já quis chamar pelo primeiro nome. Então isso foi bem legal, é um personagem bem engraçado e ele não tem nada de educação, né? Ele já vai querendo fazer amizade com você. Então acontece que daí a gente vê porque o período ali que eles estão ainda é férias de verão. O Natsu foi pro colégio porque ele queria pegar um livro novo para fazer referências. Então foi ali que ele encontrou esse garoto que vai ser transferido, ou melhor, foi transferido. Assim começa uma amizade entre os dois, a gente vai vendo. Ele é um personagem que, deixa eu ver para não dar spoilers até o momento, é um personagem que você vai se divertir, vai gostar, e já mostrou que ele tem um interesse amoroso na Arui, tanto que ele falou, Natsu, me apresenta, faz com que eu saia com ela. E ele levou um não já da Arui, mas ele ainda falou que vai insistir. Então eu acho que é aquele garoto que vai tentar alguma coisa com a Arui, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas até o momento é um personagem que você vai gostar e a gente é muito como ele, por incrível que pareça. Ele é um estrangeiro, ele tem muitos pontos de vista diferentes, ele sabe como os japoneses são, que eles são meio tímidos. O modo de falar dos japoneses como é que eles tentam não falar diretamente, eles tentam fazer a pessoa com que dê a entender e isso é muito real. Isso acontece mesmo. Então, a forma com que o Arexu falava com o Natsu, tudo isso, eu pensava, caraca, esse personagem, ele é muito, quem tá assistindo. Porque ele mostra uma visão que se você vai falar com o japonês, seria mais ou menos assim. Não tão, digamos, amigável, vai falar mais educado. Mas ele mostra muito do lado estrangeiro que eu, você, que vemos o anime, assistimos. Porque ele mostra uma visão real do Japão, que as pessoas são meio tímidas, e daí o Natsu falou que algumas nem tanto, mas o modo de pensar dele é muito real. Então eu achei muito legal esse personagem, e eu me achei meio parecido com ele nessa parte que ele falava dos japoneses serem meio tímidos, porque isso é uma questão de verdade. Então eu achei que ficou bem legal tudo que o personagem já apresentou, e ele é muito engraçado. A parte que ele fingiu ter um monte de namorada foi muito boa. Esse personagem vai ser muito legal pra obra.
Mas agora, daí, tendo falado do Arexo, que foi um personagem bem legal em questão, vamos pra parte principal do episódio. Eu ainda não vou falar da Rui, eu acho que eu vou falar dela mais tarde. Eu já falei que ela recusou lá, então vamos falar antes do ladrão de calcinhas. Eu ia deixar essa parte pra falar só no final do vídeo, mas vou falar já. Então, o ladrão de calcinhas foi muito engraçado, porque o Arexo, junto com o Natsu, prenderam ele. E ele já tava achando, será que a gente vai aparecer no jornal? E o Natsu falou, só por ter prendido um ladrão de calcinha? Acredito que não, hein? Então essa parte ficou muito boa, tipo, ficou parte da história, porque a Rui perguntou pro Natsu, a minha calcinha foi roubada, foi você que roubou ela? E o Natsu falando, não, não fui eu. Então, tipo, ficou perfeito, combinou com a obra, porque daí a Rui teve que ir na delegacia, ver o que aconteceu com o Natsu, ela teve que ver se a calcinha dela tava entre os pertences perdidos que o ladrão roubou, e foi ali que o Arexo conheceu ela e se apaixonou. Então, tipo, ficou bem legal essa parte, eu achei que foi uma parte bem engraçada do episódio. E lembrando que o personagem em questão, ele ajudou o Natsu a querer falar com a Hina, mesmo que o Natsu não tenha contado toda a história. Então isso ficou bem bacana. Mas, tendo falado dessa parte, vamos falar da parte importante que você deve estar pensando. Cadê, Haru? Fala logo do triângulo amoroso. Então, vamos começar falando já de Hina, Natsu e Rui. E por que você acha que foi grave? Se você viu a thumb do vídeo, talvez você já tenha pensado, caraca, o que aconteceu? O clima esquentou. E você deve ter visto o episódio. Então, isso mesmo, porque o Natsu, ele falou que o Arexo tá interessado na Rui e tudo. E a Rui ficou muito brava, sério. Tipo, a Rui queria bater no Natsu, porque ela tem sentimentos pelo cara. Ela beija o cara. E o Natsu é tão tapado que não viu que ela tá apaixonada por ele, que ela tem sentimentos por ele, então tipo, ela ficou brava. E daí o Natsu fez um udon, ou yaki udon, que é um prato, acredito que japonês, e daí serviu pra ela. E o que acontece é que daí ele pede desculpas e ela faz ele dar um beijo, né? E tá indo tudo bem nessa parte, o Natsu tá agindo meio como um canalha, né, porque gosta da outra e tá beijando a outra, e daí eles estão se beijando. E o que acontece? A porta estava aberta. Eu acho que do Doméstico Nakanojo já tem isso, se a porta fica com aquela frestinha aberta, tenha certeza que vai ter tragédia. Por quê? Lembra do episódio passado que aconteceu, né? Que o Natsu viu. E dessa vez não foi diferente. Quem pegou eles no flagra foi a Hina. Sim, pegou eles se beijando. E daí você já sabe como é que foi a tragédia. Então fica aí a dica. Sempre fecha a porta, tranque talvez, porque daí você sabe que você tá seguro. Então, daí a Hina, ela não tinha palavras, porque ela viu. Daí ela saiu, ela foi pro quarto dela, e daí teve toda aquela confusão do Natsu querendo falar com ela, daí foi a Rui falar com ela. O que eu coloco em questão é da Hina e da Rui, por enquanto, que a Hina falou, mas somos uma família, você não pode fazer isso. E daí ela falou, mas não temos laços de sangue, então não tem problema. Então, a Rui jogou na cara. Eu tenho minha personalidade, eu tenho minha identidade, se eu quiser eu fico com ele. Então ficou muito legal isso. E daí o Natsu, tá abalado, ele não consegue falar com a Hina, então eles só vão se resolver lá pelo final do episódio, o Natsu e a Hina. O que acontece é que pra quem shippa aí ambos, esse episódio foi muito fanservice. Teve Natsu beijando a Rui e teve Natsu todo fofinho com a Hina, então agradou ambos os públicos, ambos as fanbases de shippers, eu acho que é assim que se chama. Então me diz aí o que você achou disso. Então vamos falar agora da Hina e do Natsu, porque sim, a Hina vai se mudar, você viu isso, e meio que é pelo Natsu e meio que não é também, porque ela já pensava em se mudar faz tempo, só que devido a isso, eles acham que foi por causa deles. E foi e não foi, né? Convenhamos. Mas a Hina também fez isso mais por ela e pelo Natsu. E por quê? Porque você viu durante o episódio que teve o festival lá, a Hina daí brigou com o Natsu, foi um episódio que eu acho que foi mais legal que o episódio passado em termos de shippar o casal. Por quê? Foi aquela briguinha que parece que namoradinho briga um com o outro, a garota sai correndo e o cara vai tentar falar. Então, foi bem esse clima romântico e eles nem são um casal ainda. Então o que acontece é que daí aquele Kobayashi-san, a Mari, o Natsu pede pra ele, porque ele tá no festival também, ele fala, Masta, pega ela, por favor. E daí ele segura a Hina e assim ela não foge, e daí eles se resolvem, porque o Kobayashi começa a brigar, seja uma adulta, não, eu não vou ser uma adulta agora. Então foi muito divertido essa parte, a obra em si sabe muito bem aproveitar os personagens que, são centrais, não são principais, mas são importantes, então isso fica muito legal a cada episódio. E o que acontece é que daí a Hina, enfim, conversa com o Natsu, e o Natsu segue as dicas do Kobayashi, de deixar ela falar tudo,
e depois ver o que acontece. Então daí, só estando os dois a sós, eles começam a conversar. A Hina diz que ela tem inveja da Arui, porque como a Arui sempre foi livre, tinha essa personalidade dela, a Hina sempre tentou ser a certinha. Então, tipo, ficou legal desse ponto de vista, porque ela tava mais com ciúmes pelo que a Arui fez beijando o Natsu do que pela destruição da família. Então, também tudo isso levou motivos para que a Hina queresse sair de casa, porque agora ela vai morar sozinha, e o que ela deu a entender que é tanto para o bem dela como para do Natsu, porque ela morando sozinha, o que pode acontecer? Então, já tá aí a dica, ó. Mas então daí acontece que a Hina daí já quer ir embora, e daí o Natsu abraça ela e tipo, foi mostrado nesse episódio evidente que a Hina começou a se sentir apaixonada pelo Natsu. Eu acredito que já passou a fase que ela gostava do Shu, porque nesse episódio parece que ela tá tendo agora sentimentos pelo Natsu também. Acontece que daí vemos a cena ali final, que foi os dois se abraçando, bonitinho. E daí acontece que encerra com a música da ending, que foi uma música muito bonita. Eu acho que foi a mesma que tocou no mesmo episódio, quer dizer, no episódio passado, porque tava tendo duas endings diferentes desde o episódio passado. Eu acho que foi a mesma, eu não tenho certeza. Mas foi uma ending muito bonita, foi uma ending legal, tipo, eu gostei da melodia, da letra, então ficou bem interessante eles terem colocado uma ending nova. O que acontece é que daí eles finalizam com a cena do festival acabando e do Natsu e da Hina indo embora de mãos dadas. E a Arui, tipo, indo sozinha e só dando uma olhadinha pra trás, mas continuando indo, e a cena fofinha dos dois como um casal. Então, eu acho que até o momento isso aí tá meio confuso. Será que vão ficar juntos? Será que não vão? O que tá dando a entender é que o Natsu e a Hina vão ficar juntos, afinal ela meio que se confessou indiretamente para ele e ele ama ela. Então o que dá a entender é que o primeiro casal, pelo menos até o momento, será Natsu e Hina. Então vamos ter que esperar para ver, vamos ver os outros episódios, mas tá aí, calma, tenham paciência. Cada chip acontece com o tempo, mas vamos esperar porque a obra vai ficar melhor. Como eu disse, tem bastante coisa ainda que vai envolver o clube de literatura, acho que é Kiriya Sensei, vai ter o Arexo, vai ter mais da Arui, relaxa, e vai ter agora um pouco da Hina e do Natsu. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas, muito obrigado, se você viu o vídeo até agora, comenta aí o que você achou do episódio, sua opinião, sua cena favorita, quero saber também. Compartilhe o vídeo, porque se você compartilhar com um amigo, com uma amiga que gosta de Domestic Nakanojo, ajuda o canal a crescer. Então conto com a sua ajuda, com a sua inscrição, com o seu like, e para o próximo episódio, Haru, o que podemos esperar? Então, é o que eu acabei falando mais cedo. Vamos ver mais cenas que envolvem talvez esse triângulo amoroso, ou vai envolver a mudança da Hina, porque eu acredito que a partir do próximo episódio a Hina já vai se mudar. Então daí a gente vai ver ela morando sozinha, talvez a gente veja o Natsu com ela, então vamos esperar pra ver. Só deixando claro que eu acredito que a cena do festival, eles deram uma cortadinha bem bacana, porque eu achava que nessa parte chovia e o Natsu e a Hina tiveram que ficar juntos, porque a Hina perdeu o celular dela. E daí acontece que o Natsu daí tem que ficar com ela também, tem que ligar falando onde eles estão. Mas eu posso ter enganado, eu acho que nem é nesse momento, ou essa cena nem aconteceu e eu tô confundindo a obra. Mas então, para todo caso, essa parte do arco, digamos, do festival já foi, talvez tenha sido adaptada fielmente, ou talvez eles tenham feito umas mudancinhas, mas teve aí o momento principal que adaptou fielmente, que era o Natsu e a Hina conversando. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo, mata, né?